Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Executivo da Operação Integrada de Defesa das Águas. Eu vou rapidamente fazer a chamada para constar. Se faltou alguém, por favor, nos procure aqui. Então, pela Seclima, está o secretário Renato Nalini, eu, Luciana Feldman, Washington Pestana, Fabiana Bastos, Isabel Camargo, Claudemir Canesso e Virgílio de Santana Neto. Pela Polícia Militar Ambiental, o capitão André Pereira Gugel, a quem eu queria convidar para que faça aqui parte da mesa. Acho que ele está chegando. Da Secretaria Municipal de Subprefeitura, o subprefeito Fabrício Tadeu de Almeida, Capela do Socorro, e o Carlos Alberto Getúlio. Da Subprefeitura de Cidade Ademar, Rogério Bazano, Sérgio Iguchi, Rogério de Oliveira. Subprefeitura do MBoi, a Joelma Alves Pinheiro, Thaís Cristina de Souza Barreto. Subprefeitura de Parelheiros, o subprefeito Marco Antônio Furque, Antônio Luciano Morato. Subprefeitura da Freguesia do Ó Brasilândia, o Sérgio... não, o Sérgio acho que não está, né? Está o Heitor Sertão e o Jorge Alexandre. Subprefeitura Jacenã Tremembé, o subprefeito Fábio Polilo, a Débora Ingrid Reis Dias Eugênio, Marcos de Miranda. Tem mais alguém de subprefeitura? Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o inspetor Brígido, a quem eu convido que venha fazer parte da mesa, e o capitão Hugo Capivari, Mono. Da Secretaria de Mananciais, a Ana Carolina dos Seis Jacob. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o João Megali, diretor de fiscalização, a Maíra Fernandes, Deise Moraes e a Susan Alves Bezerra Silva. Da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Márcia Cristina Yamamoto, Cauê Gonçalves Greco, Rony Pérez dos Santos, Caio Armand e Cristiane Tagiri, desculpa. Da CETESB, Adriano Rafael Queiroz e Gilson Gonçalves Guimarães. A Enel justificou a ausência, porque eles estão hoje em Brasília. Do CREA, Rubens Roque de Moraes. Tem mais alguém do CREA? Tá. Do CRECE, Clóvis Costa de Oliveira, Mariângela Bezerra Oiafuso, Eliseu Lima, Roberto dos Santos Reis, Júlio César Rios Fernandes. Da EMAI, Mauro Fagundes e Ricardo Silva. Faltou alguém? E o Gustavo da CEPLAN, que vai fazer a apresentação. Então, passo a palavra agora ao secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini. Muito bom dia a todos. Queria agradecer a presença. Nós até mudamos o lugar aqui, porque é muito bom que haja afluência, não é? Os senhores viram e devem saber que o vice-prefeito participou da última operação, da OIDA, quer participar sempre que possível, porque é uma pauta estratégica que interessa muito nesse momento de emergências climáticas, nós garantirmos à população que ela não vai ficar sem água, não é? E essa possibilidade não é remota diante dos alertas emitidos pelo Instituto de Engenharia, que apontam a perda da profundidade da represa do Guarapiranga, cerca de 5 metros nos últimos anos, a continuidade do desmatamento, da ocupação irregular, clandestina e criminosa, e aquilo que a CETESB pode até nos esclarecer melhor, Adriana, que é a denúncia de que o tratamento não consegue eliminar resíduos de fármacos, né, de antibiótico, anticoagulante, antidepressivo, anticoncepcional, cocaína, que é expelido na urina, e resíduos de microplásticos, né? Semana passada, eu recebi um aviso aí pelas redes sociais da Sabesp, dizendo que a água estava de cor diferente, odor diferente, e aspecto diferente, tudo, cheiro diferente, odor, mas que não fazia mal para a saúde. As pessoas têm todo o direito de questionar se isso é assim mesmo, né?
E água é uma questão extremamente séria. Nós já tivemos escassez hídrica em 2013, 2014. Não é remota a possibilidade da gente ficar ainda mais sob o risco, né, o perigo que é enorme de nós não termos água para abastecer cerca de 6 milhões de pessoas, né? Então, por isso, essa operação OIDA, ela é extremamente séria, precisa ser encarada com muita coragem, e, juridicamente, não há nenhum problema em fazer com que a questão da moradia, que é um direito social de segunda ou terceira dimensão, nem constava do texto original da Constituição, em 5 de outubro de 1988, ele só foi incluído como direito social no artigo 6º, pela emenda 64 de 2010. Então, esse direito fundamental, né, direito social, ele é de uma hierarquia inferior àquele direito que está no caput do artigo 5º da Constituição, que é o direito à vida. Não dá para dizer que moradia tem preferência em relação à vida. Então, ainda que possam ser milhares de pessoas em busca de espaço para morar, para construir suas habitações, não podem comprometer, colocar em risco a sobrevivência, a própria vida de milhões de pessoas. São cerca de 6 milhões que dependem da água da represa do Guarapiranga. Então, juridicamente, é uma questão extremamente singela. Depois, a nossa experiência tem evidenciado que não são os miseráveis, os carentes, aqueles desassistidos da sorte que estão construindo na região dos mananciais. São pessoas que conseguem fazer casas suntuosas, com piscinas, com pia, e mesmo assim não hesitam em lançar o seu esgoto in natura na água que nós bebemos. Então a questão é muito séria, isso que é muito bom que o vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, tenha participado de uma das operações e se disponha a acompanhar de perto a continuidade das operações da OIDA, porque é uma questão que interessa a todos, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. A proteção legal sobre a região dos mananciais, ela é muito explícita. Construir, fazer loteamento, fazer empreendimento, fazer ocupação de solo na região dos mananciais, não é só uma coisa irregular, é uma coisa criminosa. Então, nós também estamos acionando os poderes para que a lei venha a ser cumprida. Conversei com o ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, que é um ambientalista há 40 anos. Ele vai insistir com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, para criar a vara do Guarapiranga, porque a distribuição entre muitas varas das questões de ocupação irregular podem dar origem a decisões díspares, antagônicas e contraditórias. Então, nós precisamos ter uma vara do Guarapiranga para que todos esses processos cheguem lá e tramitem com celeridade, né? Fazendo com que cada responsável responda civilmente, patrimonialmente, mas até criminalmente. São crimes inafiançáveis os praticados contra o ambiente. Então, agradecendo a presença de todos, pedindo que nos mantenhamos muito unidos e ofereçamos sugestões, propostas concretas, mostrem as dificuldades que encontramos, né? Eu queria agradecer a todos e agora vai haver uma o nosso coordenador, o Coronel Washington, vai falar também. Bom dia a todos e todas, né? Prazer tê-los aqui.
Eu vou fazer uma pequena, né, falar um pouquinho aí a respeito, pequena apresentação sobre como estão agora ocorrendo as nossas operações, diga-se de passagem, muito boas, né? A tendência tem sido, inclusive, de melhorar. E isso é que importa. Eu agradeço, inclusive, a boa vontade de todos que participam aí, né, comigo lá nas operações. Não é fácil, não é verdade? Mas estamos sempre aprimorando. Então, farei a apresentação também do que nós estamos trabalhando aqui. Quando não estamos nas operações, nós estamos aqui planejando, né, outras coisas, tudo visando aí a parte, né, preventiva, especialmente, porque de ficar no desfazimento, ninguém gosta disso, é obrigatório, é necessário, mas se preventivamente a gente atuar, em alguns casos, acho que seria bem melhor, né? Eu acho que eu consigo falar sem microfone? Microfone. Bom, vamos lá então, Fabiana. Você quer passar? Pode passar. Bom, os parceiros aí, né, inclusive da prefeitura, da vice-prefeitura, nos ajudaram bastante. Nós estamos na tentativa de encontrar um local para montarmos o nosso Centro Integrado de Segurança Ambiental. Certamente, já avisamos aí, né, o gabinete do prefeito, vai ser uma inovação, talvez, né, na América Latina, justamente porque fica muito difícil, né, delegacia, né, de Polícia Ambiental, Avenida São João, né, o pelotão da PM Ambiental, longe 1 hora e tanto, né? Então, como CETESB, para chegar até a nossa região sul aqui, sofremos muito, né? O subprefeito aí de Parelheiros falou que é em torno de 2 horas, e é isso aí mesmo, a gente sai mais cedo, né? Tem que pegar o negócio do ônibus, o corredor do ônibus. Então, termos um centro integrado lá facilitaria muito, inclusive com a presença da CETESB, da Secretaria do Verde, CREA, todos os CEMIL, né? Todos os parceiros ali ajudariam muito. E, com certeza, circularia muito mais viatura pela Zona Sul, né, com a participação de todos, inclusive a Secretaria também de Assistência Social. Foram apresentadas 42 áreas e a gente ainda está decidindo, né, mas dessas 42, o secretário até falou, se não for usar, vamos plantar árvore, tem que plantar árvore. Então, nós estamos em dúvida sobre 2 locais, mas a ideia é montar um centro próximo das invasões, né? O aspecto preventivo dele aí, tá bom? Nós já temos uma área aqui, que é a área do INCRA, né? Nós temos os colegas tentando ajudar a gente, que fica ali no Jaceguava, né? Na Avenida Jaceguava, lá em Parelheiros. Parelheiros tem 70% aí das nossas nascentes, né? Então, estamos ainda, é lógico que dependemos aí do aval aí do prefeito, né, do secretário e do prefeito. Estive nesse local aqui, desculpa, né, o H aqui, segunda-feira, estivemos aqui justamente para ver, né, aqui seria o ponto ideal, essa área verde aqui, para montarmos, né, o centro integrado, com a concordância aí de todos, né? Dá uma olhada aqui o que aconteceu, né? Aí, talvez, tenhamos uma forma preventiva aqui também, né? Eles vendem o terreno, esse terreno aqui tem que ser no mínimo 1.500 metros quadrados, tem todo um requisito. Então, eles não cumprem nada desses requisitos, é tudo ilícito, né? Clandestino. Mas, eles vendem o terreno e falam, vocês estão vendendo, mas vocês vão poder construir só daqui a 3 anos, quando suspenderem aí as fiscalizações, não olharem mais para a gente aqui, vocês começam a construir. Isso foi segunda-feira, né? Então, a ideia é vamos fazer uma preventiva aqui, viu, Gurgel, o capitão Gurgel, aí, fazendo a segurança nossa, de uma retro abrir aqui várias escavações, né? E pedir aqui o prolongamento
desse loteamento. Dá uma olhada, né? E tudo aqui, ó, é loteamento clandestino, né? E aqui é o solo sagrado mais lá para cima. Aí o solo sagrado até fez uma reclamação. A gente queria construir 4 hotéis na região, mas a CETESB não autorizou. Mas, pelo jeito, esses daqui não estão autorizando nada, né? Não precisa de autorização nenhuma. Isso aí foi segunda-feira. Inclusive tem esses chalés aqui, né? Tinha um portão tão grande que eu lembrei do capitão Gurgel. Cadê o portão? Olha que portão enorme, capitão. Pronto para cair. Não é? É proibido construir. Quem segura o portão é a construção. Não conseguimos entrar justamente por estar trancado. E aqui tem lá aluguéis de chalés, que certamente, por não permitir nossa entrada, olha como está toda... Primeiro eles colocaram fogo, não é? E agora estão abrindo as estradas. E é um negócio assim enorme, né? Os chalés, com certeza, também não tem o aval aí da CETESB e da subprefeitura, né? Pois não. Estou olhando aqui, mas é ali, parece mais rápido, né? Bom, quais são as nossas pendências? Quando nós não estamos, olha, amanhã já tem uma operação OIDA, né, organizada aqui pelo capitão Gurgel, nosso pessoal da Guarda Civil aí, metropolitana, ambiental, que é formidável, né? Pessoal do CREA. Eu não vou permitir não falar todos, para não ser injusto, né? Mas estamos desenvolvendo as nossas operações a contento. Hoje nós já temos pedidos, né, do pessoal, não está nessa daqui, né? Nós temos pedidos hoje do pessoal da Zona Norte, para efetivarmos aí, né, a subprefeitura do Pirituba, Jaraguá. Então, isso eu quero mostrar que nós estamos tendo planejamento agora e vamos buscar novas frentes aí para serem atendidas, né? Pois não, volta lá no interior. Convênio. Aí o Caio, CEMIL, peço ajuda da CEMIL. Aqui na prefeitura está tudo certo para assinatura do nosso convênio. O gabinete do prefeito já está no aguardo. Precisamos só acertar agora, junto lá ao governador, né? Pediria essa urgência, né? Se for preciso fazer alguma coisa, a gente também está aqui à disposição. Pendência. Protocolo da OIDA 1. Quando a gente realizava uma operação, a gente tinha dificuldade para saber. Muitos chegavam lá e não sabiam como atuar no local de operação. Hoje, nós fizemos um protocolo. O que tem que fazer? Pedir para a Enel desligar, né, a energia para o maquinário, para quem está dirigindo a máquina não tomar choque. Delimitar, tem uma sequência de providências. Também está para ser assinado, né? Projeto piloto aqui da Enel. A SEAB elencou 27 locais, né? Dos 27 locais, dos 27 locais elencados pela Enel, como não recebendo pela energia gasta, sobrecarrega os equipamentos da Enel, muitos gatos. A Enel tem interesse de regulamentar isso daí. Então, para isso, a SEAB fez um estudo dos locais. E elencou lá que muitos não podem sequer ser regularizados, porque não são irregulares, são clandestinos. Tem fio de energia passando por dentro do rio, né? O que o secretário, inclusive, achou interessante, no primeiro momento, fazer um projeto piloto. Pegar um local, né, apontado pela Enel, que tem, acho que, 40 construções lá, possivelmente habitadas, e, se for o caso, sem energia ninguém vive, né? Sem água, falam que dá até para buscar, mas sem energia, né? Então, nós estamos com esse projeto piloto. Essa providência aqui é muito, né? É uma política pública, né? Temos o problema viu, Caio, aí o pessoal da CEMIL, a FEHIDRO, que nos ofereceu os 3 carros para a OIDA. Nós temos um problema aqui do orçamento, nós devemos colocá-los no orçamento, né? Também estamos tratando disso. O SEI do CISA, que é aquela escolha da área lá,
também estamos fazendo. A estrutura para a realização das operações, a gente vai lá, só é xingado, né? E não temos nada. Não é o Rubens, né? Feijão, levar água para nós, não temos nem água lá, não dá para sair. Precisamos de HT para nos comunicar com as frentes, né? Às vezes a retroescavadeira está lá a 1 quilômetro de distância, as áreas são muito grandes. Então, precisamos aqui montar uma barraca com o centro de operações no local. Nós estamos nos aperfeiçoando também, né? Pós-operatório das operações. Aqui é muito importante. A gente chega lá, desfaz a construção inabitada e fica ali meses, anos. A ideia é dentro, inclusive plantarmos, né? Restabelecer a área. Também estamos tratando disso daí. Tem o grupo de trabalho do Mapa do Não. Vários, principalmente o pessoal da CEMIL, né? CEMIL lá, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, acha interessante fazer um novo levantamento para uma nova área do não. Antigamente a área do não era abaixo do Rodoanel, não tem nada disso. Acima do Rodoanel está, inclusive, a devastação está muito maior, né? Então, estamos também tratando desse grupo de trabalho. E não podemos esquecer do caso da Borline, né? Aquelas 400 famílias que agora com certeza são mais, lá em Capela, que como é que nós vamos tirar aquele resíduo sólido de lá? Né? Lá tem residências lá de 6 andares, né? Viraram prédio. É um negócio inacreditável e já tem determinação judicial para isso. E, por fim, não menos importante, que também está para o prefeito assinar, quase todos aqui, né? A atualização da portaria. Essa portaria do prefeito Kassab, à época, ela traz lá várias formas de se desfazer, não precisa disso. A subprefeitura, não, precisa pôr uma notificação para sair em 2 dias, mas a pessoa não vai lá, fez a casa lá para veraneio, né? Então, eu quero sempre lembrar, quando vem um advogado lá, eu quero sempre, a hora que ele começa a falar, mas não pode fazer, eu falo, ó, o senhor pega a lei 9.866, a lei estadual de 97, no artigo 37, né, parágrafo 10º, você colocou aqui, olha. Demolição poderão ser impostos na hipótese de obra ou construção feita sem licença ou com ela desconformes. Então, não preciso notificar. Quem quer que seja, que geralmente não está lá, né? Não preciso notificar. O artigo 37, parágrafo 10, diz que temos a obrigação de desfazer as construções. Em especial o muro. Ah, mas o muro está delimitando a área de quem? O proprietário nunca aparece, está loteando lá, ninguém sabe quem é. O INCRA não conseguimos resolver. A área de quem? Né? E com o muro vai o portão. Que, lógico, o portão, pela lei de gravidade, vai cair, né? Então, eu gosto sempre de lembrar isso aí, porque eu tenho ido nas operações e todo mundo fica batendo nessa tecla aí. E como diz o secretário, é para o bem de todos, não é verdade? Eu vou beber água agora, faço uma oração lá para Nossa Senhora, né? Porque não é fácil. Mas eu estou à disposição, viu? Tudo que chega aqui para a gente, nós estamos respondendo todos os processos. Mesmo que não seja a área de mananciais, encaminhamos para quem de direito responder, né? Para isso nós temos aí a Fabi, as 2 Isabéis aí para trabalhar com a gente ali. Então, está agora redondo, programado. Principalmente porque, né, foi demonstração do secretário lá no Roda Viva, de segunda, que o mais preocupante para ele e para nós todos, com certeza, é a defesa das águas. Que amanhã, inclusive, é o Dia Mundial da Água, né? Por isso que nós estamos fazendo a OIDA, né? Amanhã não, desculpa, sábado, dia 22. Mas nós estamos fazendo a OIDA na sexta. Obrigado aí, estou à disposição. Obrigada, Tom.
Convidar agora o Gustavo Rabelo, coordenador da Coordenadoria de Segurança Hídrica da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, que abordará a revisão do contrato com a Sabesp, com foco em questões relacionadas às ligações clandestinas de água e saneamento. Gustavo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom, como a Luciana falou, sou Gustavo, coordenador de Segurança Hídrica da Secretaria de Planejamento e Eficiência da Secretaria de Governo. Agradeço aqui o convite ao coordenador, Coronel Washington, a Luciana e o secretário Naline, né? Só fazendo um pequeno comentário inicial, como disse o secretário Naline, né, para a gente avançar e conseguir a preservação das nossas áreas de mananciais, né, principalmente da Guarapiranga, que é muito importante para o nosso abastecimento de água, a gente tem uma série de ações integradas necessárias e possíveis para fazer isso, né? Então, a gente tem a ação da OIDA, que é uma ação de prevenção e combate a ocupações irregulares, a gente tem ações de urbanização, regularização, ações da Secretaria de Meio Ambiente, ações de drenagem, a gente tem que pensar na questão da poluição difusa de resíduos sólidos. Agora, um dos instrumentos importantes que a gente tem para fazer isso é fazer uma boa gestão do nosso contrato de prestação de serviços de água e esgoto, né? Então, eu não sei, Washington, se eu trouxe o material exatamente que vocês esperavam, mas o que eu resolvi fazer é trazer um pouco para vocês um resumo de quais são as características atuais do nosso contrato de concessão, né? Quais foram os elementos legais, regulamentares, que permitiram essa atualização, essa substituição de contrato, e, ao final, fazer alguns comentários com relação à questão das ligações clandestinas e das ligações irregulares, né? Então, hoje, a gente vai passar por essa pauta. Só contextualizando aqui uma linha do tempo muito rápida, né? A gente tinha um contrato de prestação de serviços de água e esgoto com a Sabesp, né? Nossa concessionária de serviços, desde 2010, né? Antes disso, a gente não tinha um instrumento contratual formalizado, porque, inclusive, havia uma discussão sobre, no Brasil inteiro, sobre titularidade dos serviços de saneamento, né? Se a titularidade era do Estado, era dos municípios, e você tinha um histórico, né, de que as empresas estaduais de saneamento faziam basicamente tudo. Além de prestar os serviços, eles faziam o próprio planejamento da política de saneamento, né, direto ou indiretamente. A partir de 2010, num acordo entre governo do Estado e prefeitura, a gente formalizou um contrato de prestação de serviços, baseado numa lei municipal, que foi aprovada em 2009, num convênio entre Estado e município, né? E, bom, esse era o nosso instrumento contratual para fazer a gestão dos serviços de água e esgoto na prefeitura até o ano passado, né? Esse contrato de 2010 passou por uma revisão em 2016, né? No sentido de, aí, naquele momento, já incluir todas as áreas da cidade como áreas atendíveis para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, né? Que foi um grande avanço. A gente, em 2019, aprovou a lei da nossa Política Municipal de Segurança Hídrica, que foi um avanço para pensar as questões do saneamento de forma integrada com as questões da gestão das águas, que é super intersecretarial na prefeitura, de uma forma geral. A gente teve, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, em 2020, a aprovação do novo Marco Legal Federal de Saneamento, né, que abriu outras possibilidades, mudou um pouco o arranjo institucional e legal do setor de saneamento no Brasil, né. Bom, e aí, só de forma resumida, em 2023, a Prefeitura de São Paulo, o município de São Paulo, né,
aderiu à Unidade Regional de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, que havia sido criada por lei e regulamentada por decreto pelo Governo do Estado de São Paulo, né, para a prestação regionalizada dos serviços de saneamento. Foi uma possibilidade aberta pelo novo Marco Legal Federal. E isso abriu a possibilidade da gente fazer a substituição do contrato que a gente tinha a partir de 2010 por um novo contrato de concessão, tá? Que foi modelado, pensado e firmado no contexto da desestatização da Sabesp em 2024. Tá? A gente, na Prefeitura, aderiu a esse novo contrato. A Secretaria de Governo, por meio da, à época, né, CEPEP, Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, que hoje é a Secretaria Executiva de Planejamento e Eficiência, fez a gestão dessa negociação com as equipes do Governo do Estado e da Sabesp para a adesão do município a esse novo contrato de concessão. E, bom, isso é uma coisa que não mudou do contrato antigo para o contrato novo, mas é bom citar, né? Quer dizer, agora, como antes, com a perspectiva de fazer uma gestão desse contrato para que a gente atinja até 2029 a universalização dos serviços de saneamento, de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade. Falando um pouco sobre qual foi o contexto que ensejou essa adesão do município ao novo contrato de concessão, quer dizer, o novo marco regulatório do saneamento aprovado no Congresso Nacional em 2020, né, além de ajustar, né, formalizar as regras de titularidade relacionadas aos serviços de saneamento, né, deixando claro que o saneamento é um serviço de interesse local, mas quando você tem compartilhamento de infraestruturas em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, o exercício dessa titularidade é um exercício que é considerado de interesse comum, então ele tem que ser organizado, né, pelo Estado em conjunto com os municípios. O município não perde a titularidade dos serviços, mas o exercício dessa titularidade tem que ser feita de forma regionalizada, junto com o Governo do Estado e os municípios que compartilham essas infraestruturas, além de fazer essa formalização, que já tinha sido o sentido de uma decisão do STF de alguns anos antes, né? O novo marco regulatório de saneamento, ele insere na legislação federal alguns incentivos, né? Um incentivo muito forte a que a prestação de serviço de saneamento seja regionalizada. Então, para isso, ele cria algumas figuras institucionais, uma delas a figura da URAI, a Unidade Regional de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, que os governos de Estado podem criar e propor e convidar os municípios para adesão, né? E uma outra coisa importante do novo Marco Legal de Saneamento Básico, né, foi o que a gente pode considerar também como um forte incentivo à desestatização das empresas estatais de saneamento, mas com a garantia de que elas mantivessem os contratos vigentes à época do processo de desestatização, que foi exatamente o que aconteceu com a Sabesp, né? Depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação. Então, se você for ao artigo 14 da nova Lei de Saneamento Federal, você lá vai ver que, na hipótese de modelagem de uma desestatização de uma empresa estadual, né, o governo do Estado, que é quem conduz esse processo, pode negociar com os municípios para que os contratos sejam mantidos e transformados num só contrato de concessão, sem a necessidade de uma nova licitação. Então, isso foi um grande incentivo para, por um lado, a desestatização das empresas estatais de saneamento, e, por outro, que, nesse processo, elas continuassem com os contratos vigentes, né? Bom, aqui, esse é o mapa das unidades regionais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, criado por lei pelo Governo do Estado de São Paulo. Se eu não estou enganado aqui, não coloquei na tela, em 2022 ou 2021. Como vocês podem ver, essa área em azul mais claro é a URAI 1 Sudeste, que é a URAI
que o município de São Paulo aderiu, né? Ela é composta, basicamente, pelos municípios, pelos 371 à época, ou 370, né? Isso mudou um pouco, porque você teve novas adesões, que já tinham contratos anteriormente com a Sabesp. Então, a URAI 1 é basicamente um modelo de regionalização, você vê que é bastante descontínuo, mas cuja lógica foi juntar todos os municípios que já tinham contrato com a Sabesp. Isso geraria um certo até problema de planejamento, né, secretário? Porque, quando a gente está falando desses serviços e desse assunto, né, geralmente a gente pensa os modelos de regionalização a partir da bacia hidrográfica, né? Ou compatibilizando a bacia hidrográfica com as regiões metropolitanas, com as aglomerações urbanas, né? E aí, para isso, foram criados, para ajudar a mitigar esse problema, foram criados alguns agrupamentos de municípios internos à URAI, né, para fins de planejamento. A gente vai ver daqui a pouco que, na formalização do contrato com essa unidade regional, né, a gente tem alguns agrupamentos técnicos, um deles é a nossa região metropolitana. Tá? Então, do ponto de vista do arranjo econômico-financeiro do novo contrato de concessão, né, a gente está falando de um arranjo compartilhado entre 371 municípios. Do ponto de vista do planejamento técnico, né, a gente tem alguma possibilidade de fazer um planejamento no Comitê Técnico da região metropolitana, pensando a realidade da nossa região metropolitana e da bacia do Alto Tietê. Bom, nós, como eu disse, né, em 2023, em agosto de 2023, né, o prefeito tomou a decisão de fazer a adesão à unidade regional, a URAI 1, chamada URAI 1 Sudeste, né? E, a partir desse momento, nós começamos um processo de diálogo com o governo do Estado, por meio até da CEMIL, né? De negociação dos termos de adesão do município a um novo contrato de concessão regionalizado, no modelo regionalizado, proposto pelo governo do Estado. Esse processo de negociação e discussão das nossas necessidades, da realidade do município, das vantagens que a gente precisava garantir para a adesão ao novo contrato, né, que, óbvio, foi feito com base, né, naquilo que a gente já tinha no contrato de 2010, né? Então, pelo menos a manutenção de todas as vantagens e todas as boas características de contrato que a gente tinha, e a inclusão de novas questões, de novas vantagens, né? Esse processo de negociação ficou refletido na atualização da lei municipal, que é aquela lei que eu citei, de 2019, que autorizou o município a fazer um convênio com o Estado e assinar um novo contrato com a Sabesp em 2010. Nós fizemos uma proposta legislativa e atualizamos essa lei municipal para garantir que a lei municipal refletisse o processo de negociação que a gente fez junto ao governo do Estado, né? É a lei número 1807 de 2024, todos vocês podem consultá-la. Ela tem uma série de dispositivos, mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui das principais questões, né? Primeiro, garantir na lei municipal que os planos de investimento e o planejamento dos serviços de água e esgoto tem que refletir os planos de políticas, né, relacionados ao saneamento da cidade, inclusive o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é um plano que a gente está fazendo um novo agora para o horizonte de 20 anos, deve ficar pronto até o final do ano, né? Por que isso? Porque, com base nas regras do novo marco regulatório federal de saneamento, né, com relação à definição das prioridades e das diretrizes e das ações de planos de políticas, né, o Plano Regional de Saneamento, vinculado
a uma unidade regional ou a outra instância de gestão associada e prestação regionalizada de serviços, ele tem prioridade e ele se sobrepõe aos planos municipais de saneamento. Ou seja, se você tiver algum conflito, digamos assim, entre o que diz um plano municipal de saneamento e o que diz o plano regional, vale o que está no plano regional. Tá? Isso, em tese, enfraqueceria, né, a possibilidade dos planos municipais definirem prioridades de planejamento para influir na prestação desses serviços. Por isso, a gente fez questão de colocar na lei municipal e no nosso contrato de concessão, só lembrando, ou dizendo a vocês, né, o contrato de concessão que foi assinado, né, ele tem um corpo que ele é compartilhado para todos os municípios da URAI, mas ele tem um anexo específico para cada município, com regras específicas para cada município, que é o anexo 2 específico. A gente tem um só para São Paulo. No nosso de São Paulo, além da lei municipal, você tem um dispositivo dizendo, olha, as dinâmicas de planejamento e replanejamento de prioridades têm que levar em consideração o Plano Municipal de Saneamento. Então, a gente inseriu essa necessidade. A gente fez uma outra coisa, que foi manter o nosso comitê gestor do contrato de prestação de serviços de água e esgoto. O comitê gestor era um instrumento que já existia no âmbito do contrato de 2010. Né? Como a gente está falando de uma prestação cuja titularidade é compartilhada, né? Esse comitê gestor era paritário entre governo do Estado e município. 50% governo do Estado, 50% município. Com presidência rotativa. A cada 2 anos, um ente presidia o comitê gestor. Né? Bom, isso permitia a gente, né, na gestão do contrato, ter uma grande influência sobre a definição de planos de investimento, acompanhamento de metas, nossos programas estruturantes, que é uma coisa que tem muito a ver com o assunto que a gente está tratando aqui. Né? E, bom, no novo modelo regulatório, né, das URAIs e da prestação regionalizada, a gente tem uma realidade um pouco diferente do ponto de vista das estruturas institucionais. Né? Você tem um conselho deliberativo da URAI, né, que é o conselho de última instância, que tem representação dos 371 municípios mais o Estado. Você tem um comitê técnico da região metropolitana para discutir as questões compartilhadas da bacia, da região. E, bom, a gente tinha a impressão que a gente ia perder um pouco da governança aqui no município. Então, no nosso anexo técnico específico de São Paulo, a gente continua tendo o nosso comitê gestor paritário entre município e Estado. 50% e 50%, que ele é deliberativo com relação aos planos de investimento na cidade e com relação ao acompanhamento de metas na cidade. Ou seja, a gente participa também das estruturas de governança da URAI, mas a gente tem uma estrutura nossa para discutir com o Estado, para discutir com a prestadora de serviço, com a agência reguladora, quais são as nossas prioridades. Inclusive, essas discussões que a gente está tendo aqui com relação, em última instância, né, a preservação dos nossos mananciais, é um tema importantíssimo para ser pautado no comitê gestor do contrato. Né? Além disso, né, a gente manteve a previsão de universalização dos serviços até 2029, né, com a previsão de 100% de cobertura de esgoto, de cobertura de água e de tratamento dos esgotos coletados até 2029, né? A manutenção de tarifa social, a manutenção do nosso Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, que é o FMSAI, que vocês conhecem, que foi um instrumento, foi uma ideia muito feliz, né, da Prefeitura no arranjo contratual de 2010, ou seja, como é que funciona o FMSAI? Né? Você tem uma parte da arrecadação tarifária dos serviços de água e esgoto na cidade, né, que ela é direcionada para um fundo que é um fundo de infraestrutura para investimentos na cidade relacionados ao processo de universalização dos serviços de saneamento. Então, é um fundo que recebe recurso para ajudar o município a fazer sua parte também. Qual é a parte do município?
fazer urbanização, fazer regularização fundiária, fazer obra de drenagem, fazer intervenção de parques, apoiar programas habitacionais, como o Programa Mananciais e outros programas. Então, o Fundo Municipal é para isso. A gente manteve o FMSAI no novo arranjo, né? Previu um aumento até de alíquota a partir de 2040, por conta da extensão do contrato. O contrato ia até 2040, agora ele vai até 2060. Né? E uma antecipação de recursos do FMSAI na assinatura do contrato, que foi para ajudar, inclusive, a viabilizar projetos para antecipar esses processos. Né? E a gente inseriu uma outra questão nesse contrato, a partir da lei municipal, que é, no contrato anterior, a gente tinha, durante todo o período do contrato, uma exigência de comprovação de investimentos diretos por parte da prestadora de serviço de 13% da receita operacional. Né? A gente manteve essa necessidade de comprovação de 13% até 2060, né? Mas, no período da universalização, entre 25 e 29, a gente aumentou para 25%. Então, a gente tem que comprovar 25% da receita operacional de investimentos. Né? Bom, aqui algumas características do novo contrato, eu acabei já falando muito sobre elas, né? Extensão até 2060, manutenção do comitê gestor, são todas as coisas que eu já toquei aqui, né? Antecipação. Uma coisa importante, que é diferente do contrato anterior, no contrato anterior, a gente já tinha previsão de que a área atendível do contrato era a cidade inteira, com exceção das áreas de proteção ambiental de maior restrição, que, inclusive, se a gente pensar numericamente, era um contingente pequeno de domicílios e pessoas. Né? Agora, a gente tinha uma área de atendimento especial, que é uma área de proteção ambiental um pouco menos restrita, que é de maior restrição, né? Que a gente precisava modelar soluções especiais para atendimento nessa área. Né? Essa discussão estava em processo no contrato anterior, mas o contrato anterior vedava soluções individuais, que, às vezes, para determinadas comunidades, é a solução. Né? O novo contrato permite isso. Né? E aí a agência reguladora tem a função de regulamentar como fazer, qual é a solução. Né? Bom, como eu disse, o equilíbrio econômico-financeiro do novo contrato é pelos 371 municípios da URAI. Então, tem uma lógica também de subsídio cruzado. Né? A questão ambiental relacionada ao saneamento é a questão que não respeita fronteiras nem limites municipais. Então, o que acontece na bacia nos afeta. Então, é natural que São Paulo, que tem, do ponto de vista de arrecadação tarifária, a melhor situação, né, também exerça essa função de ajudar no subsídio cruzado à universalização do saneamento em toda a região metropolitana e em toda a bacia. Né? Bom, tem uma série de outras características aqui. Uma coisa importante é que esse contrato tem uma previsão de investimentos até 2060 de 84 bilhões de reais só em São Paulo, só no município de São Paulo. Tá? Para o período de universalização 25-29, né, a gente está falando de aproximadamente 40 bilhões de investimentos, o que é o dobro do que estava previsto no contrato anterior. Eram aproximadamente 20 bilhões, agora são aproximadamente 40 bilhões. Desculpa, não é no período 25-29, no período 25-40, no período que a gente pode comparar do que existia no contrato anterior. Mas, para os próximos 4 anos, também não é pouca coisa, é uma coisa da ordem de 22, 23 bilhões de reais. Os indicadores gerais, né, para a universalização continuaram os mesmos. Aqui só um exemplo aqui de um acompanhamento que a gente faz.
Até o Paulo César aqui da nossa equipe que fez esse material, que é um BI para a gente olhar um pouco a distribuição de investimentos no contrato. Então, para a área toda da URAI, a gente está falando de 257 bilhões de investimentos previstos até 2060. Para o município de São Paulo, 84. Né? Isso aqui também, só para fazer um breve parêntese, né? Que o contrato tem um dispositivo de subsídio à tarifa, na verdade, se a gente falar português claro, né? Que no processo de estatização foi criado um fundo estadual para a universalização, que recebeu recursos do processo de estatização e pode receber outros recursos. Né? E o próprio contrato ele tem um dispositivo que ele compara a evolução da tarifa, né, projetada na situação anterior, dos contratos anteriores, né, com o comportamento da tarifa a partir de agora. Se, eventualmente, o custo do contrato ultrapassar essa projeção da situação anterior, o fundo entra para compensar, para manter a modicidade tarifária, para manter a tarifa no mesmo patamar projetado do contrato anterior. Então, por um lado, é um elemento que garante certa modicidade tarifária, por outro, né, é um elemento que não existia no contrato anterior de subsídio público à tarifa. Bom, o contrato tem indicadores de qualidade que afetam o contrato, é uma questão que não dá tempo de entrar aqui, mas é interessante de vocês olharem, inclusive relacionados à medição de qualidade da água na proximidade das estações de tratamento, reposição asfáltica, reclamações de redução de pressão no abastecimento, tem uma série de questões importantes nesse sentido, isso é uma evolução importante. E, bom, os programas estruturantes que existiam, né, no âmbito do contrato anterior, e que tem uma relação enorme com a tentativa de resolução das ligações clandestinas de água e de esgoto, né, permanecem no contrato novo. Né? E aí eu vou fazer um destaque para o programa Água Legal, né, que é um programa de regularização de ligações clandestinas de água, e o programa Se Liga na Rede, que é um programa de subsídio a que, em núcleos informais, né, as ligações de esgoto sejam feitas à rede quando a rede está disponível. Né? São programas muito importantes para universalização do saneamento, né? Não só do ponto de vista da cobertura das redes, mas do ponto de vista do atendimento, né? Do efetivo atendimento dos domicílios, né? Que tem um impacto enorme na qualidade das águas no final do processo. Além disso, tem o programa Integra Tietê, que já estava sendo modelado no âmbito da discussão dos contratos anteriores, né, que é um programa de investimentos importante também, porque ele prevê o aumento da capacidade das estações de tratamento existentes e a tentativa de resolução de um problema que é um problema muito importante nesse sentido, que é a efetiva conexão das redes existentes às estações de tratamento. Né? Há lugares que têm rede, têm ligação, mas não tem o caminho. Né? E, às vezes, mesmo quando tem, né, a gente tem uma discussão aí sobre renovação de ativos, de capacidade, de encaminhamento. Né? A gente tem o problema das estações elevatórias, tem uma série de questões que, pelo menos do ponto de vista da previsão contratual, e a gente sabe que algumas contratações já estão sendo feitas, né, estão sendo encaminhadas a partir do programa Integra Tietê. É o programa de saneamento rural, tem a previsão da gente retomar, de fato, o programa Córrego Limpo. Tá? E aí isso é interessante para a nossa discussão no Comitê Gestor do Contrato. Continuar o apoio ao programa Mananciais, que também é fundamental para essa questão. Né? Um programa robusto de redução e controle de perdas, e a manutenção do programa Pura, que é um assunto que não tem tanto a ver com o que a gente está conversando aqui, mas só para citar. Né? Aqui, as últimas duas telas, gente, só para mostrar para vocês. A gente já demandou, né,
o detalhamento, demandou a Sabesp, o detalhamento de algumas informações genéricas que a gente tem, né, com relação à programação e à intenção de regularização de áreas vulneráveis no programa Se Liga na Rede e no programa Água Legal da Sabesp, né? A gente tem informações muito gerais de que existe viabilidade para regularização em algumas áreas, eles têm um mapeamento, a gente está para receber o detalhamento desse mapeamento, tá? Tanto para ligações de água quanto para ligações de esgoto. É um número significativo de domicílios e ligações, só que tem uma questão aqui, que é uma questão que a gente vai precisar discutir com eles, que é o comitê gestor do contrato, com participação de todas as secretarias que têm relação com esse assunto, né, precisa olhar para esse planejamento e precisa aprovar ou não, né, a regularização dessas áreas, que eventualmente são áreas que estão com ligações clandestinas, ou são áreas que simplesmente não têm uma ligação, mas que, às vezes, são áreas não regularizáveis, às vezes são áreas que estão em área de risco, às vezes são áreas que estão em área de proteção ambiental. Então, essa é uma discussão importante do ponto de vista dessa questão das ligações clandestinas, né? E aqui, só para finalizar, é a última tela? Aqui a gente tem um exemplo de como a nossa situação precisa, do ponto de vista da preservação dos nossos mananciais e da garantia da qualidade dos nossos corpos d'água, né, avançar muito. Esse é um mapa, a gente está em tratativas com a Sabesp para eles compartilharem essa base de dados com a gente, para a gente poder trabalhar, em que essas manchas roxinhas, né, você vê que elas se espalham por toda a bacia, são justamente esses lugares onde existe rede, mas a rede não se conecta com as estações de tratamento. Isso vai para onde, no final do dia? Vai para os córregos, para os rios, para o nosso sistema de drenagem. Então, finalizando, né, trouxe um resumo, né, das características do nosso contrato e algumas questões relacionadas às nossas situações de nossos desafios e convidar a todos aqui, né, a tratar desses desafios de forma coordenada e intersecretarial no nosso comitê gestor do contrato. É ali que a gente consegue sentar, conversar com o Estado, conversar com a Sabesp, de uma forma integrada, para a gente conseguir um pouco encaminhar algumas dessas questões. Tá bom? Obrigado, gente. Parabéns, Gustavo. Parabéns, foi muito boa essa exposição, né? Bem clara, bem objetiva e mostra a gravidade da situação, né? Foi muito rápido o penúltimo quadro, mas a região sul é a mais necessitada, a mais vulnerável, né? Obrigada, secretário. Obrigada, Gustavo. Infelizmente, por causa do tempo, a gente não vai conseguir perguntar, mas acho que no finalzinho dá para conversar um pouco com o Gustavo. Eu queria convidar para a próxima pauta a Cíntia Alcamura, da CETESB, e a Maíra Fernandes, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, para a apresentação do projeto CETESB, FAPESP, Caulim Vivo, e o projeto Parque Linear Caulim. Alô. Alô? Bom, bom dia a todas e todos. Eu agradeço o convite, né, ao coordenador Washington, secretário Naline e todos aqui presentes. Eu sou a Cíntia Alcamura, sou da CETESB,
Atualmente eu trabalho numa área de apoio da Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental, liderada pelo Adriano, que está aqui presente. E hoje, então, secretário, todos, eu venho aqui para trazer uma proposta, né? Que é a proposta de um projeto que se chama Caulim Vivo, cujo objetivo é implementar uma gestão integrada e participativa para a recuperação da bacia hidrográfica do Ribeirão Caulim, começando por uma área piloto. O que impulsionou esse projeto, né? Acho que, principalmente, foi esse sentimento de impotência em relação ao tamanho da problemática. Pensando no seguinte, que, para enfrentar essa questão dos mananciais, né, como bem disse o secretário no Roda Viva, parabéns, secretário, eu acho que a gente precisa pensar diferente, ter propostas inovadoras, né? Então, esse projeto ele, né, vem, pelo menos, tentar oferecer aí essa proposta. Falando aqui rápido, vocês controlam o meu tempo, por favor? Quando faltar 5 minutos, me avisa, por favor. Bom, a questão das ocupações irregulares, todos nós sabemos, né? Isso aqui é enfrentado diariamente pela OIDA aqui, e a sua multiplicação tem causado uma importante degradação ambiental, porque a população precária ocupa ilegalmente as áreas protegidas. Um exemplo disso é Guarapiranga, e essa situação ela expressa um antagonismo entre o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado e um direito à moradia. Então, já faz alguns anos, né, que nós, principalmente que trabalhamos aí na área ambiental, a gente vem dizendo e vem falando que a gente precisa enfrentar, para poder avançar, né, enfrentar essa questão desses 2 direitos fundamentais, né? E aqui, já nesse primeiro slide, né, eu trago aqui alguns slogans, né, mas isso é para dizer que é um projeto que ele precisa chamar atenção, né, que precisam ter várias campanhas e, enfim, por isso que aqui a gente colocou vários slogans, mas que a população, né, pode participar, Caulim de todos nós, somos Ribeirão Caulim, enfim, etc., né? Contando um pouco a origem, por que a gente escolheu o Ribeirão Caulim como uma área piloto? Por conta do relatório de monitoramento da qualidade das águas, né, e que constatou-se que o quê? Das 130 subbacias do reservatório Guarapiranga, 22 se encontravam em estado crítico, ou seja, por conta da maior geração de carga de fósforo, que são os esgotos, né? E aí esse conjunto de 22 bacias, então elas são responsáveis por cerca de 70% de toda a carga gerada na bacia. Então isso na ocasião foi com a ajuda da Vivian, né, que também é da CETESB, que também é uma especialista em mananciais. A gente pensou no seguinte: poxa, se a gente trabalhar, então, com essas 22 subbacias, que são responsáveis por 70%, então a gente já tem aí mais de 50% do caminho aí, né, avançando, né? E a gente sabe, né, que a Guarapiranga foi o suporte da crise hídrica de 2015 e 2016 e que certamente será muito importante para o abastecimento da região metropolitana perante as futuras crises hídricas. Então, aqui é só para a gente mostrar rapidamente a área piloto, que seria essa área toda aqui em verde, e que esse projeto FAPESP, então, ele adotou dessa área piloto 2 regiões, que a gente chamou de área piloto 1, que é o centro de Parelheiros, e a área piloto 2, que é ali Jaceguaba, que vocês todos conhecem, né? Então, assim, para dizer que um projeto FAPESP coordenado por um órgão público, ele não tem objetivo só de gerar conhecimento. Sim, ele vai gerar conhecimento científico, mas, necessariamente, ele tem que se transformar em uma ação pública, em políticas públicas, tá? Então, a primeira fase, que foi a fase do projeto, né, o projeto já terminou, a gente implementou e experimentou ali várias ações, né?
E agora a gente está, né, que eu vou estar falando para vocês, e agora a gente chegou aí numa fase que a gente chama de consolidação, em que a gente pensou no seguinte, que agora a gente precisa que esse projeto ele seja abraçado, né, é um projeto de governo, né? Então ele tem que ser abraçado em conjunto pela prefeitura, pelo governo do estado, enfim, ele tem que estar no patamar aí do nível de poder de decisão, tá? Então a primeira fase que a gente vai dar continuidade nessa fase de consolidação. E só para eu falar o seguinte também, por que a gente está retomando esse projeto Caulim Vivo, né? O grande motivo foi porque, o ano passado, a Secretaria do Verde, por meio da Diretoria de Projetos Urbanos, eles me procuraram para saber do projeto. E aí, então, eles falaram que, finalmente, o projeto Parque Linear Caulim Vivo ia ser implementado. Aí a gente falou, opa, então agora é o momento da gente, né, a gente ganha força para estar retomando aí o projeto, tá? Então, a primeira fase, que são as várias ações que a gente implementou e que a gente vai retomar nessa segunda fase, seria o Fórum das Instituições, que a gente começou a implementar no início do projeto, e que foi, digamos, atropelado pela pandemia, tá? Mas a gente teve esse Fórum das Instituições que funcionou muito bem, que participava as instâncias do Estado, do governo do Estado, e as instâncias da prefeitura, né? Então, no Estado, a CETESB, a CFB, a Coordenadoria de Planejamento, Educação Ambiental, a SABESP, né? Da prefeitura, as subprefeituras, a Secretaria do Verde, Habitação. Então, é muito importante esse Fórum das Instituições. Por quê? Para discutir os diversos assuntos aí, porque a gente pensa, né, que as instituições, a gente sabe trabalhar em conjunto, mas não, né? Então, é um momento em que as várias instituições abraçam o tema, né, e tem que se propor ali sair da caixinha, né? Acho que não só para os vários projetos, mas para a questão dos mananciais, a gente precisa ter ações ousadas, né? ter ações inovadoras. Então, esse fórum ele é importante no sentido de unir aí essas várias ações. O Fórum dos Moradores, que é uma instância extremamente importante. Os dois fóruns precisam trabalhar em conjunto, mas a gente precisa preparar, né, as instituições e os moradores. E a gente começou a instalar um Fórum dos Moradores. A primeira reunião foi feita... cadê o subprefeito? Marco? Tá ali. A gente começou a reunião dos Fóruns dos Moradores na subprefeitura de Parelheiros, que tinha pelo menos 50 lideranças, acho que é por aí, né? E depois, nas outras áreas piloto, a gente foi instalando aí esses fóruns, né? Então, aí tem a questão da fiscalização, que foi o acompanhamento das próprias ações aqui da OIDA, né? Ações de saneamento, a gente tinha como parceiro muito forte a SABESP, que, então, olhou para o local e viu as intervenções que seriam possíveis, como a questão das elevatórias, enfim. A gente precisa... Eu não sei atualmente como é que está o andamento disso, mas eles já implementaram ali, né, vários equipamentos. Ações de regularização fundiária sustentável e participativa. A gente começou essa conversa também com a Secretaria da Habitação, pensando ali no Balneário São José, mas com a questão da implementação do Parque Linear Caulim, né, conversando com o Wellington, a gente tem algumas áreas, acho que já propostas pela própria Secretaria da Habitação para estar fazendo esse trabalho, né? Requalificação urbana ambiental. No centro de Parelheiros, a gente escolheu ali um quarteirão, porque a gente descobriu que é uma área de muitas nascentes, inclusive algumas das nascentes do Ribeirão Caulim. Então, a ideia é um quarteirão, tá? O subprefeito esteve lá várias vezes. A SABESP, a gente esteve com a SABESP no local. Qual que é a proposta desse quarteirão? É um quarteirão de aproximadamente 100 casas, e os moradores eles querem recuperar essas nascentes, né? Então, assim, a ideia é que tudo no projeto chame atenção,
que tenha resultados visíveis, que a gente possa mostrar que é possível fazer diferente, né? E aí a ideia nesse quarteirão é recuperar essas nascentes. Como tem um problema muito grande ali de fazer a canalização dessas casas, porque elas estão em cima, inclusive, da rede da Sabesp, então a gente pensou em em saneamentos alternativos, como é o saneamento ecológico, e tem uma instituição que ela faz esse trabalho. E a própria Sabesp, na ocasião, tá, ela já estava, fiquei até muito feliz, porque ela estava pensando em alternativas de saneamento diferenciado. Ela tinha até uma parceria com a empresa Tigre. Tá? Então, em locais onde a gente não consegue levar essa rede, seria implantada esse saneamento ecológico. E a ideia também, gente, era transformar esse quarteirão para que seja um ponto, né, até de visitação, porque os moradores queriam trabalhar com essa questão dos resíduos e a gente queria também colorir as casas ali. Tá? Outra ação, Parque Linear Caolim, que, então, agora, finalmente, a Maíra vai estar apresentando, né, vai estar sendo implementado. Trabalhar com o desenvolvimento local, isso é extremamente importante, né, de a gente valorizar as ações já existentes, os atores já existentes, e em Parelheiros a gente sabe que tem uma questão muito forte da agricultura e do ecoturismo. Né? Ações de arte, cultura e educação ambiental. Educação ambiental o diferencial desse projeto, tá, é a questão da educação ambiental. A gente fala que educação ambiental é importante, mas, na prática, a gente vê, né, pouca coisa. O que seria essa educação ambiental? Seria, de fato, estar envolvendo os próprios moradores, tá? Para que eles fazer um trabalho mesmo de sensibilização, né, para que os moradores precisam participar desse cuidar do próprio local, de entender que ali é uma área de mananciais, né, e ele mesmo, né, ser o que a gente está chamando agora, né, nessa nova versão, o vigilante comunitário. Tá? A gente implementou, em parceria com a Faculdade de Saúde Pública, um estudo microbiológico. A gente teve 10 pontos de coleta, mas esse estudo microbiológico, o objetivo principal dele não era fazer a medição da qualidade, mas sim um projeto educativo que a gente envolveu as escolas e os moradores por conta da pandemia. Né, o projeto, como eu já comentei, foi um pouco prejudicado, mas por quê? Porque, muitas vezes, a gente fala, para os moradores, essa questão ambiental está muito distante, né? Principalmente populações precárias. Mas, a partir do momento que a gente traz o elemento saúde, né, a gente consegue sensibilizar melhor essa população. Tá? Então, hoje, tem um aluno que está terminando o mestrado na Faculdade de Saúde Pública, que é a nossa parceira. Terminou? Já vou terminar. Tá. Que, então, tem essa proposta, né, de vigilantes, transformar a população em vigilantes comunitários. Tá? Vou pular isso aqui. A visão do projeto é isso, ambientalizar as políticas de água já existentes, valorizando a bacia hidrográfica, com saneamento ecológico, infraestrutura verde e azul, incorporando a gestão participativa. Isso aqui eu vou pular. Tá? O que é importante também? Colocar em evidência, em coerência, o que já existe aí. Né? Então, você tem uma compreensão do todo ali, do reservatório, da transposição, dos programas existentes, enfim. Então, é um projeto também, né, de comunicação. Aqui tem um movimento muito forte ali na região de bike, né? Então poderia ter um programa educativo também mostrando os locais aí da implementação aí desse projeto, tá? Aqui os vários elementos os componentes dessa gestão integrada e participativa, né, do Caolim Vivo, algumas que eu já coloquei para vocês. Tem a proposta, então, além do Parque Linear, tem a proposta de uma wetland piloto ali na região do Jaceguava. A gente tem um sonho de implementar um centro de educação ambiental moderno,
né, que os visitantes eles possam ter uma visualização ali da área e da importância da região de mananciais, né. Aqui é só para mostrar em verde a área do Parque Linear Ribeirão Caulim, as várias instalações, né, para chamar a atenção. Uma coisa que eu sempre brinco com o subprefeito Marco, eu falo assim, a gente precisa ter equipamentos que chamem a atenção, né? E por que não instalar ali, né? Isso é um outro sonho também, uma roda gigante, né, que vai fazer essa visão, enfim, para chamar a atenção. Deixa eu só pular aqui para encerrar essa parte. Aqui é o Parque Linear, que a Maíra vai apresentar. Tá? Então, a proposta do projeto é mostrar resultados concretos e visíveis para a área de mananciais, na escala de um projeto piloto, mostrar a eficiência do Estado e do poder público, pois busca recuperar, trazer à cena e realizar projetos anteriores que não se concretizaram, reúne os atores necessários por meio do Fórum das Instituições, ativa recursos disponíveis e incorpora aí um novo ator, que é a população. Tá? Então, a gente tem que trazer a população para nos ajudar aí, nessa questão, digamos, de vigilância aí dessa área. Deixa eu ver, estou finalizando aqui. Tá? O projeto ele associa estreitamente a despoluição da bacia com a sua cobertura vegetal, as comunidades com seus problemas de vida diária e acesso a redes e serviços, o desenvolvimento local sustentável de Parelheiros, envolvendo a subprefeitura local com as outras administrações. O Caulim Vivo é um projeto de biorregião, tá? Essa é uma proposta que vem se discutindo muito na Europa, que a gente pode implementar aqui, e que leva em conta tanto as comunidades humanas e os seus territórios como ecossistemas. Então, é isso, gente. Tive que apresentar bem rapidinho aqui, mas, se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Aí eu vou chamar a Maíra, que ela vai apresentar, então, o projeto Parque Linear Caulim Vivo, que, inclusive, a gente teve no local, fazendo uma visitação, já para pensar aonde seria o start desse trabalho com a população. Acho que eu preciso de uma ajudinha aqui com a apresentação. É só colocar? Primeiro tem que acordar. Tem. Esse aqui. É. Tá. Isso. Tudo bem. Tá. Passo sim. Só colocar em... Dá para ver, né? Vou deixar aqui mesmo no... Bom dia. Eu sou Maíra Fernandes, eu sou arquiteta e urbanista. Eu estou na divisão de projetos urbanos dentro da coordenação de planejamento ambiental na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Eu estou substituindo, né, o meu diretor, o Wellington, que foi ele que começou esse diálogo então com a Cíntia, fez as visitas no Caulim, mas dentro da divisão a gente está trabalhando juntos, então acho que eu vou conseguir passar o que a gente tem trabalhado. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, acho que é importante mesmo começar esses diálogos, e agradecer à Cíntia, né,
A gente está conversando com ela, e a ideia é que essa apresentação, então, complemente o que ela estava falando. Eu vou fazer um breve... Tem bastante slides, eu vou passando um pouco rápido os slides, mas depois a gente pode conversar. Vou fazer um breve histórico de como entrou o Parque Linear Caolim, lá na divisão. Eu sou recente na divisão, então não acompanhei presencialmente todo esse histórico, mas a gente sabe que é um parque importante ali dentro da divisão. Então, rapidamente, em 2002, o parque é incluído no PDE. Em 2006, tem o programa Parques Lineares, que ele também está presente. Em 2007, então, é solicitado diretrizes para a EMURB. Eu vou apresentar rapidamente aqui essas diretrizes. Dentro do programa Sem Parques, então, de 2008, elaborado diretrizes dentro da secretaria, elaboradas pelo Sun Alex, arquiteto Sun Alex, da nossa divisão, antigo da nossa divisão. E uma ação conjunta junto com a SEAB, então é inaugurado o núcleo São Rafael dentro do parque, é um dos núcleos, né, que já foi inaugurado em 2010. Em 2012 tem a ampliação do bosque do núcleo São Rafael. E um longo período que não se teve mais atualizações, até que, em 2022, tem uma revisão do perímetro do parque, e, em 2023, a canalização começa a ser elaborada pela SEAB, e, em conjunto com a SEAB, então, a gente está fazendo a revisão do projeto. Aqui está eu vou passar o próximo, que acho que já tem os nomes. O Parque Linear Caolim é esse, em roxo, né, parcialmente implantado. Aquele em destaque é o núcleo São Rafael, que já foi implantado. A represa Guarapiranga, ali ao norte. Vizinho a ele tem o Mananciais Paulistanos e o Itaim, também implantado. O Mananciais Paulistanos está em planejamento. Aqui, mais uma... o norte está invertido, então, a Guarapiranga está de lado, mas dá para ver que tem alguns outros também parques planejados dentro do Plano Pavel, vizinhos também ao Parque Linear Caolim. E aqui a gente fez uma análise só um pouco do zoneamento, né, da área do parque. Em 2016 e em 2024, teve algumas mudanças, não muito significativas, mas algumas tem dentro do parque. Acho que mostra um pouco também essa ocupação que a gente tem visto, que acho que a Cíntia trouxe também. Aqui um pouco da cobertura vegetal do parque. Tem bastante áreas com vegetação aquática, né, principalmente perto da represa, áreas arbustivas, mas áreas de alta densidade também dentro do parque, que acho que fala um pouco dessa importância da implantação do parque. Aqui, acho que talvez até o Rodrigo depois pode nos ajudar. O Rodrigo, que é também da Coordenação de Planejamento Ambiental. O parque, o trecho implantado em verde, as áreas que já são de titularidade da CVMA e as áreas que estão em desapropriação pela CVMA também. Então, aqui, o estudo da EMURB, né, é um master plan, que a gente chama, né, um grande estudo, mas de diretrizes também, não chega a projetos, mas dizia um pouco o que cada área dentro do parque poderia ser qualificada. Aqui, o estudo do SUM, já dentro da Secretaria do Verde, lá na divisão, que é a antiga DEPLAN 2, né, atual DPU, o trecho também implantado, que é esse aqui, o Parque São Rafael, trecho já implantado. E a ideia do São Rafael foi, então, trazer as SBNs, né, as soluções baseadas na natureza, um córrego já com argamassa, né, e pedra para diminuir a velocidade do córrego, bastante preservadas as margens. Aqui mais uma foto e outra foto desse núcleo já implantado. Aqui, então, já pensando nessa nossa revisão atual, um pouco a divisão desses núcleos dentro do Parque Linear. Essa conversa tem sido feita junto com o Programa Mananciais, então a gente está desenvolvendo essas diretrizes junto com a SEAB. São grandes áreas, né? E, principalmente, agora a gente está focado nesse núcleo Jaceguava, mais no canto.
Aqui, o que seria previsto para cada uma dessas áreas, né? Então, bastante áreas de preservação, como a Cíntia falou, as áreas de educação ambiental, as áreas de wetland, contemplação e essas áreas de reservação também. Aqui, falando um pouco mais da canalização de cada trecho, né? Então, trechos com curso natural, os wetlands e os taludes naturais também, que acho que é importante. Aqui é a nossa revisão atual, a gente está desenvolvendo, então não está exatamente assim atualmente, mas isso já é do ano passado, então é mais atualizado do que a gente tem pensado para essa área, e acho que é importante trazer também essa imagem aérea, né, que dá para ver as áreas preservadas. Alguns números do parque, então, a área total do parque, as áreas implantadas, a extensão do ribeirão, né, do Ribeirão Parelheiros, no caso, e as áreas de wetland. Aqui algumas fotos. Essas fotos são de 2015, não são tão atuais, mas acho que são importantes para a gente ter a dimensão. É um grande parque, né, um grande parque linear, com bastante áreas também de ocupação. Mais um trecho da visão geral. Esse, então, o núcleo Jaceguava, que a gente está se focando mais agora para desenvolver as diretrizes. Tem uma elevatória da Sabesp próxima também, que acho que precisa dessa compatibilização. Aqui, os outros núcleos, então, as visões dos outros núcleos. Núcleo Rochelle, núcleo Sabesp, núcleo Balneário São José, na margem esquerda, o mesmo Balneário São José, Balneário São José na margem direita, o núcleo São Rafael, que foi implantado, Campo de Baixo, e aqui algumas estratégias de diretrizes de projetos que a gente está tendo. Então, são alguns exemplos para a gente conseguir visualizar o que a gente pensou ali para as áreas. Então, os caminhos principais, que não necessariamente precisam ser calçados, né, podem ter bastante permeabilidade. Então, caminhos internos. Caminhos elevados, que daí não precisaria ter impermeabilizar as áreas mesmo, manter até uma vegetação rasteira, às vezes arbustiva mesmo. Pensar um pouco nessa topografia do lugar, então aproveitar as declividades, as margens do córrego, vegetadas, né? Importante para que tenha essa infiltração da água. Alguns exemplos. Aqui também a própria divisão fez esse desenho do Cocaia, então acho que é um exemplo interessante, que foi implantado também. Esse é um parque também da Secretaria, então tem essa proximidade com a água, que a gente acha bastante interessante. Esse é um projeto da Secretaria de Habitação, mas que a gente acha interessante também ter essa aproximação com a água. Uma discussão bastante relevante lá dentro da Secretaria, que são as transposições de fauna que a gente tem tido, então, pensar um pouco também nesse aspecto. Algumas torres de observação, que em alguns parques já da Secretaria a gente tem, para além de visualizações de pássaros, né, e de fauna, também servem para vigilância, que acho que é também importante, principalmente nessas áreas de preservação. E alguns exemplos de cercamentos. Era isso, obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, parabéns pelo projeto. Cíntia, Maíra, muito legal. A gente tem 25 minutos, mas eu queria primeiro que o secretário entregasse aqui os certificados para os nossos palestrantes. Então, Gustavo, por favor. A Cíntia. Ó, Cíntia. E a Maíra, por favor, Maíra.
E agora está aberto. Está aberto para vocês. Então, quem quiser fazer perguntas, tanto para os nossos palestrantes, quanto para o Washington, com as questões que ele colocou, para o secretário, então, por favor, só levantar a mão que a Giovana vai levar o microfone até vocês. Está aqui, Gi. Aqui, ó. Gi, posso fazer uma pergunta para o Gustavo? Bom, Gustavo, nas operações nós sempre encontramos canalização lá para todas as residências inacabadas, com aquela cano azul. Outro dia, né, a Anice tomou um banho lá. Nós não vamos, é lógico, cortar o cano e deixar a água vazando, que isso aí é prejuízo para nós, é um tiro no nosso pé. Mas com quem podemos falar para que isso seja observado e como pedir ajuda da Sabesp, porque nas últimas 5 operações elas não foram para desligar a água, porque nós não queremos deixar a água lá. Você derruba um muro e a água jorra, como aconteceu aí há 15 dias atrás, parecia uma cachoeira e ninguém das... Então, esse comitê gestor aí, a gente precisa, né, assim como estamos com tratativas com a Enel, também queremos ter com a Sabesp. Mas a gente, o que está acontecendo seriamente? Tentamos chamar alguém da Sabesp, tentamos contactar, eles falam que estão privatizando, que ninguém quer fazer mais nada, desse tipo de coisa, sabe? Então, eu gostaria muito, né, se for o caso, a gente trabalhar com o comitê gestor aí, né, para a gente poder regularizar isso daí, já que os mananciais estão, inclusive, aí na lei. Sim, deixa eu vir aqui que... eu acho que a gente tem que avançar, Washington. É claro que o comitê gestor do contrato ele não vai ter a capacidade de fazer todas as relações institucionais que todas as áreas da prefeitura precisam fazer com a Sabesp. Tem coisas que são do dia a dia, né? Semana passada mesmo, eu estava presente, a Sabesp convidou todos os subprefeitos para uma conversa com relação a questões que são do dia a dia das subprefeituras e tal, isso tudo bem. Agora, questões mais estratégicas e que precisam, infelizmente, não deveria ser assim, mas precisam de uma interlocução num nível um pouco mais estratégico, inclusive na Sabesp, né? Eu acho que o ideal é que a gente tente fazer essa interlocução via comitê gestor, né? Para a gente chamar uma reunião de alinhamento com todos os envolvidos, inclusive com os diretores da Sabesp, né? A Sabesp tem hoje uma diretoria que é de relações institucionais, que trata diretamente com a gente, né? Então, o que aí eu faço esse comentário mais geral, que eu acho que a gente deve não fazer o que a gente fazia em alguns momentos da gestão do contrato anterior na prefeitura, que é esquecer do comitê gestor. Eu acho que a gente deve empoderar o comitê gestor, porque é através dele que a gente consegue colocar o nível estratégico da prefeitura, o nível estratégico do governo do Estado, o nível estratégico da Sabesp, o nível estratégico da agência reguladora na mesa para decidir as coisas, né? Então, do ponto de vista mais geral, eu acho isso. Do ponto de vista mais prático de encaminhamento, eu acho que, bom, hoje o que acontece é, quer dizer, a Coordenadoria de Segurança Hídrica de CEPLAN é a unidade responsável por fazer esse meio-campo, né? Então, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente com essa demanda, né? Olha, precisamos fazer uma reunião estratégica sobre esse assunto para alinhar quais vão ser os procedimentos, quais vão ser os fluxos, com quem a gente fala, com quem a gente não fala, né? Porque a realidade é que, com relação a todos esses assuntos da gestão do contrato nosso com a Sabesp, o diagnóstico que a gente tem é que a coisa está muito dispersa, né? E aí, eu repito, não é uma questão de centralizar e concentrar tudo, né? Tem coisas do dia a dia que cada área trata com a Sabesp, mas tem coisas que precisam ser discutidas num âmbito mais estratégico. Então, entre em contato com a gente.
a gente entra em contato com a diretoria de relações institucionais da Sabesp e diz, olha, existe essa demanda de uma conversa estratégica. Quando a gente pode marcar essa conversa, entendeu? Porque aí a gente faz esse meio campo, eu acho que é super possível, né? E nesse sentido, eu acho, né, tenho falado isso com todas as secretarias que a gente conversa, de empoderar o comitê gestor do contrato. Se a gente empoderar o comitê gestor do contrato, a gente tem mais força para negociar as coisas que não são... A gente está falando, nesse assunto com relação a outros, né, não é de demandas da prefeitura que são demandas descontextualizadas. São demandas de cumprimento do contrato, de cumprimento da legislação. Entendeu? Então, a gente está à disposição para isso. Obrigada, Gustavo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Por favor, Rodrigo. Bom dia, bom dia. Bem, parabenizar os palestrantes de hoje, né? As apresentações foram muito importantes, e falar um pouco do Caulim, complementar, né, que a nossa Secretaria do Verde, nós estamos investindo lá e comprando terras, né, para implantar esse parque. Ontem a gente deu emissão na posse já de mais um imóvel na represa Billings, que é do projeto da Floresta Municipal Fazenda Castanheiras. Então, a Floresta Municipal Fazenda Castanheiras, que já tínhamos 170 hectares, hoje ela aumentou para 250 hectares, então a unidade ainda não, ela está em implantação, será uma unidade de conservação, então foi um imóvel que a gente investiu, a prefeitura investiu 4,5 milhões de reais para adquirir mais 100 hectares, quase 100 hectares a mais, então, que é o projeto São Paulo Capital Verde, né, um projeto que procura aí, então está em andamento, né, a Maíra colocou da proposta do Parque Caulim, é um parque que também está tendo o subprefeito Marco, que é da região, né, sempre contando, né, com o apoio dele, ajudando muito lá no projeto. As vistorias dos peritos judiciais já iniciaram, estão lá frequentando os imóveis, então, em breve, ontem, nós estávamos junto também com os peritos e oficiais de justiça, já vistoriando os imóveis na região de Parelheiros, então, em breve, o Caulim também terá aí. Este ano já teremos algumas áreas, já além da que a gente já tem lá na Capela do Socorro, que é o São Rafael, e a parte da EMAI, que a gente tem o termo de gestão desta área da EMAI, que chega até a ponte ali do Jaceguava, onde a gente já cercou o trecho da EMAI de um lado, do outro a gente ainda precisa tirar o muro, né, vamos pedir ajuda aí do Marco para a gente completar e fazer um trabalho bonito lá, mas é mais para complementar e parabenizar os palestrantes e o Gustavo, né, que é a questão de mananciais de São Paulo. Eu vi no seu mapa ali, parece que o esgotamento está todo sendo captado ali, né, naquele mapa. Eu não sei se esse mapa está muito bem apurado, viu? Porque, pelo que a gente vê, tem área que o esgotamento não está sendo captado na região de mananciais. Mais uma sugestão aí para verificar se está bem apurado e acurado esse material aí. Mas é isso, é só complementar também com informações do projeto do Caulim para vocês. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Por favor. Não, só fazer um pequeno comentário. Ainda bem que você me deu a deixa. Aquele material que eu apresentei na última tela é um material feito pela Sabesp, né? Um material final feito pela Sabesp, né? Quais são as nossas demandas nas últimas semanas, né? E o que a gente espera? Que eles compartilhem as bases de dados para a produção daquele material, até porque a gente está lá na coordenadoria, né, elaborando um novo plano municipal de saneamento básico. A gente precisa desses dados para fazer um bom diagnóstico, né, e para, depois de ter acesso às bases de dados, né, fazer, obviamente, verificações na prática, utilizando a experiência do dia a dia dos técnicos das diversas áreas da prefeitura que conhecem aquela realidade, né. Então, aquele mapa, ele já fala de uma situação preocupante, mas a gente sabe que é mais preocupante ainda, né?
Então, a gente precisa de uma dinâmica de compartilhamento de dados, de planejamento conjunto, para a gente entender não só questões relacionadas à conexão, mas questões de volumes, questões de situação dos ativos, da infraestrutura, que geram essa situação que você está falando, que todo mundo sabe que é um pouco diferente. E é natural. Assim, a gente precisa olhar para esses dados de uma forma crítica e entender efetivamente qual é a realidade da cidade nesse sentido e da região metropolitana. Né? Parabéns. Desculpa, falo muito, né? Legalmente, é muito importante nas nossas operações o fato de estar consolidado ou não o loteamento clandestino. Está consolidado? O que é consolidado? Luz, água e esgoto. Aí pode, por lei, né, retirar a família quando não estiver. Se estiver consolidado, infelizmente, a lei, né, dificulta. Só que até hoje eu não vi nada consolidado. Toda operação que nós fomos nunca teve esgoto. O máximo que eu vi chegar de um tratamento de esgoto é 2 madeiras, papel higiênico na árvore e vai por ali mesmo. Né? Então, não tem nenhum loteamento clandestino, eu vi uma rede de esgoto. Burline começou, mas a Burline está há muito tempo, então nunca vi. Então, é muito importante essa conclusão, por parte, inclusive, da Sabesp, para fins legais do futuro, né? Porque todo esgoto vai in natura, né? Como o secretário lembra, vai in natura para os nossos rios. E não tem como estar consolidado um lugar assim, né? Obrigado. Mais alguém quer fazer comentário? Não? Bom, então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos. Vou passar aqui para o secretário. Quem quiser sugerir pauta para a próxima reunião, por favor, mande no e-mail da Seclima e a gente vai consolidando e trazendo aí para a próxima reunião. Então, com a palavra, o secretário Renato Nalini. Eu gostei muito das 3 apresentações, né? E eu acho, Gustavo, que é bom a gente manter um contato assim, né, bem direto, um relacionamento com o comitê, né? Eu não sei bem se ele se reúne ou se é um órgão que só participa quando convocado, quando chamado, né? Mas vamos conversar. Esse projeto Caulim é uma beleza, né? Então a gente se anima a ver que ainda lamenta que algo que começou em 2002, 23 anos depois, ainda esteja em andamento. Mas se sair, tudo bem, né, Rodrigo? O projeto aí começou quando? Então tá bom. Mas é importante que a gente, junto à FAPESP, nós temos trabalhado com eles e pedindo que eles abram editais para coisas que realmente impactem a sociedade, não para fazer... Pode falar. Só fala no microfone. Está aqui. É que foi muito rápida a apresentação, acho que talvez não tenha ficado claro, né? Não, o projeto da FAPESP... Fala para todo mundo, senão eles ficam... O projeto da FAPESP, a FAPESP dá o quê? Uma chancela científica, sim, certo? Sim. E o resultado de todo esse diagnóstico, conhecimento que a gente chegou, é a proposta de um projeto, que é o Caulim Vivo, mas esse projeto ele tem que, não é nós, pesquisadores, técnicos, ele tem que ser implementado por uma outra instância, que é a governamental. Então, eu gostaria que, se o senhor assumisse o projeto, a gente te ajuda a implementar. Olha, a gente está oferecendo um projeto. Sim, sim. Acho que todos sabem que a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas ela é uma secretaria só de articulação. Não temos orçamento, né? Não temos estrutura, nós fazemos assim provocações, né? Nós convocamos as pessoas a pensarem,
nós provocamos até nós mesmos aqui, né, a municipalidade, provocamos o Estado, a federação, o empresariado, a sociedade civil, né, a academia. Então, é lógico que a gente vai fazer o que for possível para impulsionar. Eu gostei muito do projeto. E, em relação a propostas, eu pensei que, na próxima reunião, o Gilson e o Adriano, será que seria possível fazer uma apresentação sobre a real situação da qualidade de água da Guarapiranga? Vocês têm condições de fazer isso? Porque o relatório do presidente do Instituto de Engenharia, nem sei se ele ainda é o presidente atual. O relatório é assinado por Dr. Zé Eduardo Poiares. Aliás, ontem ele estava lá no Instituto de Engenharia, fui falar sobre questões de mototáxi, e ele quer conversar comigo outra vez a respeito dessa questão da água, que eu acho que é muito séria. Então, se vocês puderem trazer elementos na próxima, né, fazer uma exposição, é possível? Então, seria interessante. Se quiser abordar a situação geral da escassez hídrica em São Paulo, existe escassez ou não, né? Uma cidade que acabou com seus 4 rios. Claro, se eles puderem, né? E uma cidade que enterrou todos os seus córregos, eram milhares de cursos d'água, tudo agora para servir ao automóvel, né? Nós somos uma cidade do trânsito. Então, é lógico que a questão da água é muito boa. As cidades dos países mais adiantados prestigiam muito os seus rios, né? Eu tenho sempre dito, um sinal de civilização é construir a frente da casa para o rio. Aqui nós deixamos o fundo da casa. O rio é aquele lugar cercado de muro onde as pessoas jogam lixo, né? Ele é o condutor natural das nossas imundícies. Então, é muito importante que a gente tente fazer com que as novas gerações tenham respeito pela água, né? Respeito pelas árvores, que, lamentavelmente, nós recebemos pedidos para remoção de árvore, não para plantio, né? Todo mundo quer árvore desde que não seja em frente à sua casa. Então, precisa mudar essa mentalidade, né? Mas muito obrigado pela presença de todos, pelo subprefeito, pessoal da Quer falar? Pois não. Senhores, perdão pelo horário, né? Quase no final, já ministrei aula, é ruim, né? Ninguém quer. Capitão Gurgel, comandante da 2ª Companhia, agradeço a presença ao secretário, a todos aqui. Só brevemente, tá, senhores? Com relação à nossa ação da parte da ambiental, temos ali, com o esforço agora da atividade delegada desde novembro do ano passado, buscado fazer ali o máximo para poder estar atuando na região dos loteamentos clandestinos. E nesse ínterim, né, durante esse período, pelo menos que eu estou acompanhando desde setembro do ano passado lá a companhia, nós encontramos, às vezes, obstáculos em relação à própria realização da ação, às vezes no que cabe ali a questão do que a gente tem competência para estar realizando. Eu sei que foram outros temas tratados aqui, mas pensando aqui nessa questão de cada órgão, do que cada um pode fazer, deixo como pauta, que é o tema final aqui, né, proposta de pautas aqui, para a gente estar deliberando ali, pensando aqui na OIDA, como esse grupo, esses integrantes que participam aqui, seja a esfera municipal, a esfera estadual, da esfera estadual, seus diferentes órgãos ali, o que cada um pode ter competência com relação à aplicação ali de multas, tá bom? Porque nós temos as nossas infrações ambientais, mas dentro de basicamente na área de flora, quando fala da polícia ambiental, tudo bem? Por quê? Para poder realizar um desfazimento, eu preciso, né, no caso de uma demolição, eu preciso de ter ali uma infração ambiental para aplicar a sanção administrativa, mesmo que seja ali anteriormente, de demolição. Isso para qualquer tipo de construção, tudo bem? Então, deixo, viu, senhor secretário, como pauta, como uma questão. Eu sei que essa reunião executiva ela ocorre uma vez ao mês, mas eu também idealizo algum tipo de reunião operacional em relação às operações, não somente no dia, mas em momentos oportunos, para que a gente possa estar tratando das operações
e de quem vai estar no local, no teatro de operações, e o que vai ser feito no teatro de operações. Tudo bem? Porque tudo que é feito lá, depois é finalizado numa documentação, no nosso caso é um boletim de ocorrência e os autos de infrações. E tudo que a gente faz lá, depois a gente tem que prestar contas. Então, a gente precisa ter ali essa fundamentação jurídica para conseguir estar atuando adequadamente e não deixar nenhum tipo ali de resquício para os policiais ambientais, para a GCM que estiver lá ou para quem estiver lá com relação à legalidade da ação. Então, a gente tem um planejamento, às vezes é bem corrido, a área de atuação da segunda CIA é bem grande, eu sei que cada um deve ter suas atribuições em cada órgão, né? Mas a gente está fazendo ali, eu, como comandante da companhia, tenho atribuído a mim essa responsabilidade, ali dentro da própria companhia, sobre os mananciais, Bilis e Guarapiranga, que é dentro da minha área. Por quê? Até eu finalizo aqui, para não avançar muito, tá, senhores e senhoras? Água, esse é o ponto. O secretário já falou algumas vezes, já tive conversa aqui com o coronel Washington, esse é o ponto. E muitos, como a Cíntia, né, perdão, da CETESB falou, muitos ali estão preocupados só com o aspecto da moradia, que é o que é colocado em pauta quando a gente está realizando uma ação. E eu entendo esse lado, mas se a gente deixar avançar, eu não sei quanto tempo, não sei em quanto tempo a gente chegará a um ponto de o recurso hídrico reduzir a um nível muito baixo, e aí quando for falar da questão ali da contaminação, né, como está ali as águas no momento, esse aspecto também da contaminação. Então, como um grupo, como aqui realmente diversos integrantes, diversos órgãos, como polícia ambiental, como comandante da segunda companhia, eu assumo essa responsabilidade ali de buscar fazer o máximo pelos mananciais. Mas aí a gente depende até de legislação, inclusive de se estar melhorando a legislação, por vezes, municipal ou estadual. Obrigado, secretário. Obrigado a todos. Capitão. Essa é uma questão recorrente. Aqui nós estamos no país da hermenêutica e cada um lê a lei do jeito que lhe convém. Nós vamos trazer uma decisão definitiva por parte da administração municipal. E aí a gente faz com que se aplique a lei e se defenda adequadamente o ambiente. Muito obrigado, a reunião está encerrada, agradeço novamente a colaboração de todos.